O vídeo de hoje, eu quero provar ao senhor e à senhora que a humanidade está sofrendo por pura burrice, tá? Pura burrice. Eu, você, sua mãe, seu pai, seus filhos, estamos sofrendo. Tem como dar um basta? Se você entender o que eu vou falar aqui hoje, praticar e passar adiante, sim, tem como dar um basta. Ou pelo menos amenizar a situação, tá? Então, vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pelas pessoas que estão orando comigo do outro lado. Pai, que teu Espírito Santo esteja nos conduzindo, Pai, tanto na leitura, como que será ensinado aqui nesse momento. Coloque tuas mãos, Pai. Caso haja algum enfermo, socorre, Pai. Caso, meu Deus, haja alguém desempregado, o Senhor abre a porta. Deus, se tem pessoas sofrendo com ações demoníacas, que seja quebrado em nome de Jesus. Mas desde que essa pessoa não esteja passando um processo que o Senhor mesmo permitiu, porque ela fez algo errado e ela precisa para se consertar com o Senhor e com quem ela fez sofrer. Se ela está inocente, então, Pai, faça o milagre acontecer, Deus. O Senhor sabe tudo, o Senhor vê tudo. Pai, agora nos conduza, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 3. Capítulo 3 de Gênesis, versículo de número 16 e 17. Para a mulher, ele disse, ele quem Deus, tá? Multiplicarei os sofrimentos da tua gravidez. Parar por aí. Qual o contexto aqui, gente? Deus, criou o homem do pó da terra, tá? E quando viu que o homem estava só, não havia companheira para ele, Deus fez o homem dormir, tirou a costela, dessa costela, desse DNA, formou a mulher. Beleza? Então, ele deu uma ordem para o homem, não foi para a mulher, foi para o homem. Para quê? Para que não tocasse naquele único fruto. Uma única ordenança que o homem tinha era essa. Ele podia fazer o que quisesse, não tinha nada, nenhum impedimento de nada. A única coisa que ele não podia fazer é comer aquele fruto, só isso. A mulher era livre, ela tinha que obedecer o que o homem mandasse, tá? É só isso, porque ela foi feita por causa do homem. Ela não foi feita por outra coisa, tá? Então vamos lá. Então entra nesse contexto, ela desobedeceu o homem, ela comeu, porque o marido dela deve ter passado a ordem para ela, não coma esse fruto. Ela deu ouvidos a quem? A Satanás. Porque o diabo, meu irmão, ele não vai perder tempo com aquele que não ouve ele, com aquele que não fala com ele. O diabo vai chegar naquele que fala com ele. No caso, quem conversava com o diabo, devia conversar com o diabo? A mulher. Adão não vai dar ideia pro cara, mas a mulher deu. Então, o que aconteceu? Então, Deus foi lá, ela comeu, os dois viram que estavam nus, ficavam um com vergonha do outro, né? Então, Deus chegou lá e deu a cada um o devido pelo que fizeram, né? Então, para a mulher, ele disse: multiplicarei o sofrimento da tua gravidez. Por quê? Porque ela já tinha filhos, cara. Simples assim. Mas ela não sentia nada. Ela corria, ela deitava, nadava, não tinha dor nenhuma de nada, não precisava ficar de resguardo, nada disso. A vida de Adão e Eva ali era só sexo. Sexo e sexo. Comia o que quisesse e sexo. Mulher engravidava,
gerava o filho. E sexo. Sexo. Não é esse papo não, porque tem gente que fala assim, o fruto proibido foi a vagina da Eva. Não, irmão, esquece isso. Foi nada disso. Tanto é que, como é que ele sabia? Olha só, multiplicarei sobre a tua gravidez. Senão que já dava luz antes disso. Ou seja, que era uma coisa prazerosa para ela, ia se tornasse uma coisa dolorosa. Entendeu? É isso que ele está falando aqui. Então, dá a entender que já tinham relações sexuais, já tinham filhos. Tá? Adão e Eva não tem só Caim, Abel e Sete, não, meu irmão. Tanto é verdade que quando Caim matou Abel, ele fugiu, já tinha até uma cidade. Aí um monte de gente fica louco. Simples, que Adão já tinha filhos com Eva antes da sair do... Que Caim, Abel e Sete foi depois que saíram por causa do pecado, né? Mas antes já tinham filhos. Tá? Que todos foram expulsos juntos, tá? Dá a entender que todos foram expulsos juntos. A Bíblia não diz, mas dá a entender isso. Vamos lá. Multiplicarei o sofrimento da tua gravidez. Entre dores darás à luz seus filhos. O que acontece? O objetivo da mulher, como falei, é satisfazer o homem. Em todos os sentidos, principalmente o sexo. É esse o objetivo de vida da mulher. A gente não está no mundo, a gente não sabe. Sabe sim, é só ler a Bíblia. O homem tem o seu objetivo, a mulher tem o seu objetivo. O objetivo do homem é agradar a Deus, servir a Deus, porque ele é o sacerdote. O objetivo da mulher é fazer com que esse sacerdócio do homem seja menos doloroso. Como? Através do sexo. O sexo é uma bênção dada por Deus. Tá? Então vamos falar, entre dores darás à luz os filhos. A paixão te arrastará para o teu marido e ele te dominará. Então, sim, mulher, essa tua briga imbecil, porque é uma briga imbecil, contra o patriarcado, você não está brigando contra o homem somente, não. Você está brigando contra Deus. Porque quem criou o patriarcado foi Deus, não foi o homem, não foi a sociedade, não foi o próprio Deus. Então, quando você luta contra isso, está lutando contra Deus. Quem luta contra Deus sempre perde. O destino da tua alma, se você não parar com isso, não se arrepender, não se converter, é o inferno. Entendeu? Você pode ficar com ódio de mim, pode deixar de me seguir, não tem problema, tem que falar o que Deus está mandando falar. Simples assim. Deu a única obediência. Você pode não ir para a igreja nenhuma. Você pode não querer fazer nada na igreja. Você está no banco, ficar lá vendo o culto, vir embora. Mas se você for obediente a seu marido, mulher, se for casado e obediente ao seu marido, independente do que ele faça, tá? Ele pode ser um cachaceiro, o problema é teu, você casou com ele que quis. Ele pode ser um agressor, né? Não sou a favor da agressão doméstica, tá, minha gente? Só estou dando um exemplo. Você tem que ser obediente a ele, cara. Suportar em amor, tá? Para poder salvar a sua alma e a dele. Simples assim. As mulheres dos anos 80, cara, todas elas que eu lembro da minha infância, estão de parabéns. Eu tenho dúvida nenhuma que foram todas salvas. Não tem dúvidas. Eu ia nos cultos de oração, cara. Elas faziam um pedido de oração, muitas vezes com lágrimas, tá? Marido que só queria saber farra, chegava em casa, agredia elas. Elas estavam lá. Não largava o homem, não denunciava o homem, não fazia nada. E a maioria, vai por mim, conseguiu vitória. Nunca vi nenhuma delas reclamando do marido. Elas contavam apenas no culto de oração para orar por ele, e a igreja orava. E quantos homens foram salvos? Muitas chegavam depois com o cara restaurado, casamento, né, vitorioso. Não é igual hoje, não, que tem essas pastoras aconselhando um monte de besteira para essas mulheres aí. Um monte de besteira que eu ouço na internet, que eu não vejo pregação de mulher, até na igreja mesmo. Besteira. Porque primeiro que ela não é nem para ser pastora, que é burrice para ela, é dela mesma, burrice dela. Não é para ela isso. Cara, a mulher judia, por exemplo, tradicional, né? Nem na sinagoga ia.
nem na sinagoga. A maioria das mulheres da família judaica, ouro é assim, tradicional mesmo. Elas não iam para a sinagoga, ficavam em casa, então, faz os serviços domésticos de boa. Quando chegava o marido, esse é o meu professor, doutor Roberto Alves, né, que o cara tão era, né, já da descanso do Senhor, tão cara, porque que dava aula para judeu. Sempre assim, não era judeu, mas ele era indicado agora se fugiu o nome, pela embaixada de Israel, para os judeus estudarem hebraico com ele. Para tu ver como o cara era notoriedade. Ele tinha livros em hebraico, grego e tantos outros. Ele falava 5 idiomas, entre eles russo. Então o cara não só falava, não, ele dava aula dos 5. Então o cara era o cara. Eu admirava muito ele. Admiro até hoje, né? Em sua memória. Então ele contou que a família tradicional judaica é desse jeito. O homem ia para a sinagoga, muitas das vezes, deixava a mulher e os filhos em casa. Quando chegava, a mulher perguntava a ele, é aí que eu contava para a família. Ele contava para a família que foi ensinado lá. Entendeu? Hoje, tá com essa briguinha aí, mulher querendo brigar contra homem. Que burrice, gente. Que burrice. Vamos prosseguir na leitura? E ele te dominará, não é vergonha nenhuma ser dominada. Na cama tu é, cara. Só ver as posições que vocês fazem na cama, não tem como fugir disso. Você deita, abre a perna, com posição de que eu me rendo. Ou fica de 4, tipo assim, de joelhos, né? Enfim, não tem pra onde correr. O homem domina, tá? Não quer que você fique com ódio de mim, não. É Bíblia e a realidade é essa. Entendeu? Não tem como. Mas eu posso fazer inversão de papel. Tá, mas eu tô bem uma loucura. Não existe isso, tá? Não existe. Então, é mais fácil obedecer a Deus, cara. Mais fácil. Não precisaria nem ir para a igreja. Você estaria salva se você tão somente se casasse, não fizesse tanto joguinho. Por que tanto joguinho? Isso aí quem inventou foi o comunismo, né? Esse seu braço podre chamado feminismo. E você aderiu. Não precisa. Se um homem chegou para você, você sabe que é um bom homem. Você sabe que é um homem de Deus. Pô, um homem que vai cuidar de você, que vai te proteger, que vai te sustentar. Ele pode não ter dinheiro para te dar os perfumes mais caros, viagens mais caras e tudo mais. Mas ele não vai deixar tu passar fome, necessidade. E com o tempo ele vai trabalhar, ele vai progredir e vai, né, te dar coisas melhores, vai te proporcionar momentos maravilhosos. E o que você vai fazer? Cuidar dele. Cuidar da casa para ele poder sair, ficar de manhã, de tarde, de noite trabalhando para conseguir dinheiro para tu, minha filha. E quando chegar, tu vai fazer uma massagem nele, vai cuidar dele, vai tomar, enfim, vai fazer um sexo gostoso. É isso. Tá? Você não está acostumado a ver os pastores falar como eu falo. Mas a gente tem que parar de hipocrisia, gente. Porque o mundo ele não tem isso. Por que a gente tem que ter? Tá? A gente tem que falar o verbo rasgado mesmo. Tá? Não é pecado nenhum, não, tá, minha gente? Não é pecado nenhum. Vamos prosseguir. Deixa eu ver que outro tempo tem. Vou fazer vários vídeos, tanto problema. Então, para o homem, ele disse: porque ouviste a voz da tua mulher. Olha só, porque ouvistes a voz da tua mulher. Eu me prejudiquei, por quê? No caso do meu casamento, por que eu me prejudiquei? Porque eu assisti as palestras de Casados para Sempre, que eu tenho nojo dessas palestras, tá, minha gente? Tenho nojo, porque, resumindo, é tudo igual. Assisti várias. Tudo igual. É o homem que nunca presta, né? O homem que nunca conversa com a mulher, o homem que nunca dá nada para a mulher, é o homem. Sempre não tem nada para a mulher, tudo para o homem. Então, para mim, não presta. Eu não assisto nunca mais, não participo nunca mais e não indico para nunca mais para ninguém, tá? Porque eu fui obedecer e dancei, tá? Não vou entrar em detalhes. Porque o pastor ensinava, até o pastor presidente da igreja falava a mesma coisa. Tudo que você for fazer, antes consulta a tua esposa.
quebrei a cara inúmeras vezes, tá? Que Deus dava ordem para executar. Aí eu lembrava que me foi ensinado, não, eu quero ficar casado para sempre, até morrer. Contava para ela, ela não tinha a mesma visão, se levantava contra, fazia fofoca e deu no que deu, tá, minha gente? Então, o homem, se Deus deu para ele uma visão, meu irmão, não precisa falar para tua mulher, vai em frente, tá? Só comunica, mulher, vou fazer tal coisa, tu vem comigo. Simples assim, certo ou errado, tá? A responsabilidade é tua, você é o sacerdote da tua casa. Se der certo, você vai ter as honrarias. Se der errado, você vai ser cobrado. Então é isso, tá? A mulher só tem que obedecer. Então, porque ele ouviu a mulher. Quantos maridos estão ouvindo a mulher hoje em dia? Quantos maridos estão com um casamento ruído porque estão dando ouvidos à mulher? Não é para dar ouvidos para a mulher, tá? Davi, isso é machismo, pá. É Bíblia. Chame o que você quiser. Lembrando, se voltar contra Deus, você vai ter que prestar conta, seja homem ou mulher, seja quem estiver falando aí, julgando aí, tá bom? Não quer concordar? O direito é teu, não concorda. Mas há com a responsabilidade, porque o peso virá, a cobrança virá, porque está brigando contra Deus, tá? Gênesis capítulo 3, versículo 17, lê na tua Bíblia aí, eu tô lendo essa versão aqui da Bíblia Católica, tá? Nem sei qual versão, é Bíblia Sagrada, acho que é a versão da família, uma coisa assim, né? Bíblia Católica que eu tô lendo, beleza? Mas é muito boa essa Bíblia, né? Eu ganhei essa Bíblia, por isso que eu tô lendo essa Bíblia aqui, eu tô usando essa Bíblia aqui. Porque ouviste a voz da tua mulher e comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer, ou seja, ele preferiu obedecer a mulher do que a Deus, né? Isso é um problema seríssimo. Quantas mulheres que tentam, eu mesmo fui vítima várias vezes disso, tirar o homem do caminho do Senhor. Muitas. Mulheres tolas, mas tem. E o camarada, por tesão, dá ouvidos à mulher e desobedece a Deus e perde a salvação. Simples assim. Simples assim. Então eu vou repetir. Porque ouvistes a voz da tua mulher e comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer, a terra será amaldiçoada por tua causa. Então, minha gente, tentar salvar o planeta não tem como, já está amaldiçoado desde o início. Não tem como, essa luta aí do Greenpeace e tantos outros aí é burrice. Claro que, óbvio, que a gente pode amenizar a situação. A gente pode e deve fazer reciclagem, por exemplo. Eu sou super favorável, né, a reciclagem de materiais para indústrias, né, favorecer indústrias que trabalham com reciclagem, por exemplo, que vai, além de ajudar a poluir menos, vai ajudar em outras coisas. Então, vale a pena, tá? Com fadiga tirarás dela o alimento durante toda a tua vida. Ou seja, o trabalho, né, braçal ou mental, o que for, a preocupação, o trabalho, isso não é para a mulher, é para o homem. Por isso é burrice mulher ser diaconisa, é burrice mulher ser pastora, é burrice mulher querer ser militar, burrice, porque não é para ela. Ela vai estar desobedecendo a Deus. Porque o único propósito da mulher, que existe propósito na vida, não é só comer, beber, dormir, trabalhar, não. Existe propósito. O propósito do homem é trabalhar e ser sacerdote do seu lar. Manter a esposa e os filhos. Essa é a responsabilidade do homem. A responsabilidade da mulher é ser submissa ao homem. Não sou eu que estou falando, é Deus, a palavra dele. E isso não muda nunca, tá? Nunca. Então é isso aí, eu vou parar por aqui. Reflita, não fique com ódio de mim, tá? Por favor, orem por mim, porque eu tô
Muita gente me odeia pelo que eu falo, mas não falo nada de mim. Tudo é da palavra de Deus, tudo é pelo Espírito Santo. Tá? Se você não concorda, vá reclamar com Deus, tá? Não é comigo. Tá? Você pode botar a sua opinião aí nos comentários, ajuda aí, até me ajuda. Mas no tocante a reclamar, não é comigo. Tá? Eu só sou o mensageiro. Quem é o dono da mensagem é Deus. Tá bom? Reflita. Se eu tiver necessidade de mudar, mude. Tá? Mas não seja tolo. Não tente brigar com o Criador, tá bom? Mais uma vez, obrigado por você que ficou comigo até aqui, tá? Deixa o like, comente, compartilhe, me siga caso você ainda não me segue, tá? E que Deus abençoe todos nós, tá bom? Obrigado mais uma vez, Jesus Cristo nos abençoe, nos guarde, nos dê a paz, fica com Deus, porque com Deus eu também vou. Tchau.